E aí, pessoal, tudo bem? Fábio Ferreira com vocês, empreendedor da massa. Olha, a gente vive sim, não adianta dizer que não. A gente vive sim um período muito difícil. Os jornalistas, ou eles têm uma má vontade de informar, ou eles realmente perderam a capacidade de informar. De qualquer forma, quem lê as notícias pode ficar muito mais desinformado do que informado. O difícil é que nós não temos tempo de viver como indivíduos numa sociedade que exige muito da nossa capacidade para ganhar dinheiro, exige muito da nossa capacidade para conviver com o cônjuge, existe muito da nossa capacidade para criar filhos e educá-los, além de mantê-los com condições, de escolarização, de lazer e de alimentação. Tudo isso depende de um negócio chamado dinheiro. E dinheiro não cai do céu, como algumas pessoas alinhadas à esquerda acreditam que o Estado seria o grande provedor, assim como um projeto que aconteceu lá na União, na União Soviética. Há um tempo atrás, algumas dezenas de anos atrás, que acreditou-se que a grande mãe, o Estado supriria todas as nações, todas as questões necessárias do indivíduo, e deu merda, sim, deu muita merda. É só para você ver exemplos como Cuba, como Coreia do Norte. Quando você entrega na mão de alguém a autoridade para dizer o que é certo e o que é errado, dá um baita problema. Bom, mas hoje, por que nós estamos falando disso? Eu estou lendo uma matéria, cara, muito interessante que saiu daquele colunista Josias de Souza, no site do UOL. Cara, eu li a matéria e eu fiquei com vergonha da gente ter pessoas assim, mas é um direito dele pensar assim. E ele escreveu na matéria, olha só, quem acreditou que o Bolsonaro estava moderado depois dos ataques de 7 de setembro? Porque ele acredita que aquela manifestação que as pessoas foram às ruas é um ataque à democracia. Lembre-se, democracia é o lugar onde todo mundo pode expor qualquer ideia e assumir a responsabilidade por aquelas ideias que põe. Exemplo, nós temos o Partido Comunista do Brasil, temos o PCO, o Partido da Causa Operária, que acredita que só dando um golpe no Brasil que as coisas vão melhorar. Acredite, isso é democrático e eles não são presos, não são caçados, não são processados por pensarem assim. Agora, o dia que eles resolverem dar um golpe de Estado, de algum jeito, aí pode ser que eles sejam criminalizados, coisa que não está acontecendo hoje. Bom, e aí o senhor Josias de Souza segue dizendo um monte de bobagem e dizendo que é o seguinte, que o senhor Jair Bolsonaro achou que é um abuso a decisão de Moraes de abrir inquérito contra ele por ter declarado numa live que os vacinados contra a Covid ficam propensos a contrair o vírus da AIDS. Porque é o seguinte, o Bonoro fez uma live falando sobre isso, e isso é uma matéria que ele pegou da revista Exame. A revista Exame replicou uma informação da revista Lancet. Olha só que legal. A própria Exame publicou isso, dizendo o seguinte, olha o título da matéria. Entenda a confusão entre a ligação da vacina contra a Covid-19 e o HIV. Cara, é muito interessante porque a própria revista Exame publicou isso, depois tirou, depois fez uma publicação para se retratar, para dizer, olha o textinho do que diz. Algumas vacinas que usam um adenovírus específico no combate ao vírus SARS-CoV-2 podem aumentar o risco de que pacientes sejam infectados com HIV, o vírus da AIDS, diz o texto. A pesquisa aponta que a infecção por HIV pode ser facilitada caso o paciente vacinado tenha recebido uma dose contendo o adenovírus de número 5, AD5. Os cientistas se baseavam não em vacinas contra a Covid, que ainda estavam em desenvolvimento na época, mas em análise feita em 2007 na busca por uma vacina contra o HIV que usava o AD5 em sua composição. O AD5 foi utilizado em algumas vacinas específicas contra a Covid-19, como a russa Sputnik. É importante notar que nenhuma delas tem uso no Brasil. Ótimo! Isso só prova que o Bonoro também só falou de uma matéria que deu a entender que existia algum tipo de ligação e estavam pesquisando. É só você ver o trecho da live dele, o que ele diz. Mas o jornalista aqui, o Josias, acha certo que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mande ordens de prisão contra qualquer pessoa, E ele acha um absurdo o presidente da República, que é ameaçado todos os dias, é chamado de fascista, de nazista, de ditador, tem todas as pessoas que de alguma forma se manifestam a favor dele sendo
pressionadas, sendo caçadas. Cara, a gente tem o Alan dos Santos, que o Josias chama de pseudo-jornalista. Temos o Alan dos Santos, que chegou ao nível de ter 1 milhão de inscritos no canal dele do YouTube. As pessoas que alcançam o sucesso, elas não podem ser taxadas de fracassados. Para começar por aí. Você já notou como é difícil alcançar 1 milhão de pessoas no YouTube? Mas ok, vamos falar de outra coisa, né? Vamos falar de outra coisa. Toda essa treta se deu porque também o excelentíssimo ministro, né, acredita que o Bolsonaro comete um grande crime, né? O Barroso, né? Na realidade, o Barroso pediu explicações, né? Sobre o governo ter uma certa inércia por não exigir o comprovante de vacinação das pessoas que entram no país. E aí o governo brasileiro instituiu 5 dias de quarentena. Bom, se a gente tiver dois neurônios, a gente já percebe que a vacina não é a garantia de que não vai trazer o vírus. Visto que está cheio de gente aí com vacina infectando todo mundo. O que a gente precisa se perguntar, gente, é o seguinte: a gente vai parar a vida em sociedade, vai extinguir até que se faça uma vacina que acaba com o processo de infecção? Porque a gente tem que assumir uma coisa: a vacina foi feita nas coxas. Foi. Eu tomei primeira, segunda, vou tomar a terceira, quarta, tomei cloroquina, ivermectina, eu tomei tudo. Porque é o seguinte, numa guerra, irmão, se você tem uma garrucha, você vai, uma faca, você vai, uma espada, um canhão, uma bazuca, você usa o que tem. A gente tá no meio de uma pandemia que é um vírus que, tá aí, pelo menos as notícias, elas fazem a gente acreditar que estamos vivendo um apocalipse. Então, é de bom senso de cada um determinar o que quer usar, qual ferramenta quer usar. O que o Estado não pode é impedir que você tenha o seu direito de escolher o que você vai utilizar nessa guerra. O Estado, ele não tem o poder, ele não tem que ter essa autoridade. É minha opção decidir usar um remédio experimental ou não. É minha opção decidir por A ou por B, não é do Estado. O Estado pega o meu dinheiro, então ele pega o meu dinheiro e ele tem que colocar na mesa as minhas opções e dizer: olha, você é livre para escolhê-las. E não me taxar de negacionista, de assassino, de genocida. Por que vocês, né? Por que muita gente, talvez vocês não, mas outras pessoas ficam taxando as outras? Em busca do quê? E os jornalistas? Por que os jornalistas se dobram ao STF, que solta vagabundo um atrás do outro? Eu não entendo. O STF, infelizmente, se tornou uma organização para fins políticos e não para fazer justiça. A OAB se tornou um puxadinho, mais um partido político, porque o seu presidente não faz outra coisa a não ser atacar e cobrar mais de R$1.000 de cada advogado para poder advogar. Olha, você tem noção de quantos milhões por ano a OAB pega apenas de mensalidade dos advogados? É muito dinheiro. É uma fábrica de dinheiro. A OAB é uma fábrica de dinheiro. Para oferecer o que em troca? Pergunte para o advogado que você vai entender. Eu sou casado com uma. Não tem nada em troca. Galera, o sentido é este. Jornalistas como Josias de Souza me fazem pensar se vale a pena ler todas as notícias. É difícil, porque você tem que fuçar na fonte, olhar o que disse, o que não disse, e é complicado. Eu sei que a nossa vida é muito corrida, mas eu tô aqui. Vamos embora. Eu acabo sendo uma opção, tá bom? Tamo junto. Até mais. Se você não tá ainda inscrito no meu canal no YouTube, dá uma moral, né? Dá uma moral você, sua mulher, seu filho, faz uma conta pro teu cachorro, bicho. O que custa? Se inscrever no canal do YouTube é a coisa mais fácil que tem e ajuda pra caramba. Ficou o convite. Valeu. Gato também. Se tiver conta, pode fazer. Pode fazer do gato. Passarinho também.